Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Sexta-feira galera, sextou. Vamos aqui trazer algumas informações aí do que está reverberando nas mídias sociais sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje termina dos nossos queridos jogadores, do nosso elenco. Amanhã representação às 9 horas na Gávea para começar os treinamentos para enfrentar o São Paulo no sábado que vem. E vida que segue, né? Começou tudo de novo. A semana vai estar cheia, nós já teremos aí mais informações quando o time retorna. Na segunda-feira, com certeza, as notícias vão bombar. Continua reverberando aí o problema do Pedro, chegada de Carrascal, enfim, outros jogadores aí ventilados na mídia. Mas vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras e até amanhã. Valeu! Muito boa tarde, gente boa! Hoje, tá preparado? É um dia de grandes emoções. Hoje tem Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita. O time saudita que eliminou o Manchester City, vale vaga já na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. É um jogaço, jogo histórico enorme que o Fluminense vai realizar daqui a pouco neste gramado aqui em Orlando, Flórida. Transmissão da Globo começando 3h30 da tarde, bola rolando às 4. Daqui a pouco eu vou bater um papo aqui com o Roger Flores. Vamos falar sobre as estratégias possíveis do grande Renato Gaúcho para esse jogo. Vamos falar dos quarentões, Thiago Silva e Fábio, que estão jogando pra caramba e liderando o Fluminense nessa campanha histórica. E agora eu vou chamar o Edson Viana, que está aqui fora do estádio. E aí, Edson, notícias do Fluminense para esse jogo. Será que o Renato vai com o mesmo time, só mudando a lateral? Conta pra nós aí, meu irmão. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Falo aqui de outro ponto do estádio de Orlando, sensação térmica de 39 graus, já choveu, tem previsão de chuva para a hora do jogo, enfim. Renato está preocupado com o contra-ataque e com as transições rápidas do Al Hilal. Ele disse que o time vai estar preparado para tentar atenuar essa força do time. Ele elogiou muito o Al Hilal, que fez 4 gols no Manchester City. A tendência para hoje é que ele repita o esquema com 3 zagueiros que usou no jogo contra a Inter de Milão, com alteração obrigatória na lateral esquerda, já que o René está suspenso, levou o segundo cartão amarelo. O Fuentes entra no lugar dele. Fuentes, inclusive, já jogou nesse Mundial contra o Ulsan da Coreia do Sul na fase de grupos. Então, vamos colocar na tela o nosso tradicional campinho com a provável escalação do Fluminense para hoje. Tem Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier, Martinelli, Bernal e Nonato, Fuentes, Arias e Cano. O Renato falou também na entrevista sobre a valorização dos técnicos estrangeiros em detrimento dos brasileiros, nesse contexto que ele está muito bem aqui no Mundial. Vamos ouvir então o comandante do Fluminense. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro, eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense Patinho Feio, e dar resultado. Roger Flores, Renato Gaúcho, primeiro, tem razão? O homem merece essa moral toda mesmo? Segundo, queria que você falasse o jogo de hoje, cara. Se ele vai com a mesma estratégia, com 3 zagueiros, se essa é a melhor estratégia, se você aprontaria, de repente, uma surpresinha, outra surpresinha. Queria ouvir a tua opinião sobre esse jogo, cara. E aí, Escobar? Bom, boa tarde para a rapaziada do Rio. A estratégia eu acho que ele vai manter. Eu acho que ele só faz a substituição do René, coloca o Fuentes ali. O time funcionou muito bem. E o Al Hilal tem a mesma formação tática do que a Inter de Milão. Então não tem muito o que mexer, não tem muito segredo. Em relação ao Renato, o Renato é um estrategista, principalmente nas coletivas. Então ele tira o foco do time, né, de tudo que possa ser discutido em relação aos atletas que ele tem, para trazer esse fardo pesado para a galera repercutir sobre o que ele fala, né? Então é muito mais isso, deixar o ambiente mais leve e a rapaziada falar sobre ele. Então essa é uma estratégia dele há muito tempo. Beleza, Roger. Ô, Culish, bastidores, galera. Tem aqui um músico. Hoje é dia 4 de julho, é o dia da independência americana. Eles comemoram muito essa data. Então tá tendo vários ensaios aqui nesse momento do que vai rolar na cerimônia antes do jogo. Teremos, portanto, um solo de saxofone, já sabemos disso, podemos adiantar em primeira mão. Thiago Silva está jogando demais, líder dentro e fora de campo, comanda o time dentro de campo, dá sugestão para o Renato, está jogando demais o grande Thiago. Aos 40 anos, Thiago Silva se tornou importante não apenas pela capacidade técnica. É uma liderança que ajuda na evolução de quem está jogando ao lado dele. É um cara que comanda o time dentro de campo. Então ele acaba
te deixando você leve, para que quando você entra em grandes jogos possa realmente desfrutar e dar seu melhor. Fonte inesgotável de inspiração. Qual tricolor se cansa de ver o discurso emocionante que ele fez antes do jogo contra a Inter de Milão? Não deixa de fazer lá dentro, cara, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois, porque não dá tempo, velho. Dá um combustível a mais ali na hora do jogo, né? Foi muito bom esse discurso dele. Que Deus nos abençoe, velho. Vambora. Vamos lá. A gente precisa sim viver esse momento, a gente precisa ter essa entrega, porque eu já falei para eles, a gente não sabe quando nós vamos ter uma outra oportunidade, se é que nós vamos ter essa oportunidade. Disputar um Mundial com esses tantos clubes importantes, você tem que desfrutar. Um privilégio como ter Thiago no time, monstro que não desperta medo e sim admiração. 40 anos de idade, Roger, jogando Impressionante. em altíssimo nível, cara. Mas não é surpresa nenhuma, né? Pela qualidade técnica, como ele se comporta dentro de campo, até a parte física, a gente sabe como ele se cuida, como ele tem os tratamentos e os treinamentos e a recuperação dentro de casa. Então é impressionante o que ele faz, como ele comanda esse time do Fluminense. A bola chega quadrada para fazer corte, qualquer zagueiro espanava. Ele já cortando, ele faz o passe para o time do Fluminense poder ter uma saída de bola com qualidade. Impressionante. É bonito de ver Thiago Silva em campo. Agora, outro quarentão, esse com 44, pegando pra caramba o grande Fábio. Pode ter um questionamento ou outro, mas o balanço é mais do que positivo. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é que se gere crise de dentro para fora. Que membros do departamento de futebol, da diretoria, passem a explanar coisas que deveriam ser internas. Então, essa crise pode ajudar o Flamengo também a... Olha, pera lá, a gente está num caminho muito positivo, não vamos criar inimigo aqui dentro e gerar fogo amigo, porque é tudo que o trabalho do Felipe Luiz não precisa. Isso, inclusive, é um passo atrás em relação à recente profissionalização do futebol do Flamengo. O Flamengo já tinha botado as contas em ordem. Agora tinha profissionalizado o futebol e já é um passo atrás em relação a isso. É outro ponto positivo. E essa profissionalização está em curso, mas que não seja abreviada por uma crise que é pontual. Vamos ver as mensagens na hashtag F360BR. Bom dia, Tadeu. O Pedro é um 9 clássico, centroavante, goleador, matador. Nossa, tudo isso. Fazedor de gol. Sim. Tipo de jogador que a bola procura e que está cada vez mais raro no futebol mundial. Cabe ao treinador achar o lugar para ele no time. Para mim, ele é o Jardel dos tempos modernos. Ele é melhor. E acho que cabe também a ele dar o quinhãozinho dele de esforço para aproveitar tudo isso de bom que ele tem. Na Europa, o Jardel ficou e foi goleador, fez sucesso. Por quê? Era um jogador que, por mais que não tivesse o recurso técnico do Pedro, era muito esforçado. E um grande cabeceador. Bom dia, Tadeu. Pedro virou um reserva de luxo do Flamengo. Hoje em dia, o futebol não tem mais aquele 9 fixo que fica só esperando a bola chegar. Hoje em dia, todos têm que correr, marcar e atacar. Nem que seja um pouquinho. Aumenta aquela média, ela chega no 1, pelo menos. Luiz Fernando, bom dia. Não dá para comparar a temporada do Pedro com os demais. Acabou de voltar de uma lesão grave com poucos minutos de jogo. Se jogar, vai estar entre os melhores. Pedro é gol. Pedro é craque. É verdade, mas alguns dos problemas que a gente está discutindo aqui existiam antes da lesão. Pedro é campeão da Libertadores, com grande campanha em 2022, né? Quando fez dupla com Gabigol. Calma, vocês estão muito ansiosos com o Pedro. Ranking de... A média de gols dele, ele vai brigando por uma artilharia até quase a reta final do campeonato. Ele voltou em abril de 2025, após 7 meses afastado por uma lesão ligamentar. Aí o período que ele acaba paralisando os melhores números dele, né? 61 jogos com 35 gols na temporada 2023. O máximo de assistências a gente fala de 8. Mariana Pereira, pergunta reta, direta e simples. O Pedro é negociável? Cara, 38 participações em gols em 2024 em 43 jogos. Um número muito expressivo, né? Assim, eu acho que tem algumas questões aí pra gente analisar. O que a gente tem visto, tá? Tem visto até aqui, até o dia de hoje, 3 de julho. É um Flamengo muito mais profissional do que a gente viu nas outras recentes.
diretorias, por exemplo. Então, assim, quando eu falo de profissionalismo, não é nem só por ter ido buscar o Boto, um cara que entende muito do mercado, um cara que entende muito desse lado do futebol. Mas, quando você pensa numa gestão responsável, você pensa ali de um treinador que tem um diálogo muito interessante e importante com a sua direção, com o seu gestor, com os jogadores, num núcleo de departamento de futebol que funciona muito bem. E isso, aparentemente, acontece no Flamengo. Então, sempre quando a gente vê, por exemplo, o Felipe Luiz falando, e falando também de contratações, falando de jogadores negociáveis ou não, ele sempre cita a troca que ele tem com o José Boto. Ele sempre cita as conversas, quando falou sobre o Danilo, quando falou sobre o Jorginho. Então, assim, eu entendo que as negociações a partir de então, para o Flamengo, elas passam também pelo Felipe Luiz. Então, assim, não imagino, e não estou sendo ingênua, porque pode acontecer, que seja simplesmente uma decisão do José Boto ou, enfim, de um empresário forçando, ou, no caso do Gerson, tenho certeza que o Felipe Luiz não liberaria o Gerson. Mas o futebol é isso, chegou, pagou a multa, né? Da maneira como... Porque o futebol também é negócio. E os desgastes internos, de pai com empresário, com exatamente. Então, assim, se é só a escolha do treinador, o Gerson é uma figura muito importante no Flamengo, hoje mais que o Pedro. Com certeza absoluta. Mas, se o Flamengo decide negociar, colocar o Pedro ali, abrir para negociação, o que não aconteceu com o Gerson, o Flamengo não falou, gente, tá, vocês querem... A gente tá negociando aí, quem quer? Eu imagino que o Felipe Luiz tenha algo ali, né? De falar, ó, tá bom, então, se vai negociar, me traz mais ou menos isso. Preciso dessa característica. Porque o Flamengo de hoje, ele é diferente do Flamengo de quando o Pedro se lesionou. Porque tem uma entrevista coletiva do Felipe Luiz que ele até diz assim, quando o Pedro voltar, a gente vai moldar uma equipe para o Pedro se destacar. Como se pudesse montar um time isso aconteceu em abril, para valorizar esse jogador. E a gente está falando de 3 meses depois, a gente está falando de um jogador que talvez não faça mais sentido. Por isso que a gente tem que acreditar que o dia a dia conta muito. A gente não tem acesso a esse dia a dia. Eu só vou... Uma coisa eu vou discordar de você, o que é raro. Quando a gente fala de uma gestão profissional, eu só acho que uma gestão a gente teve o início, meio e fim. E termina com mordida na virilha, com briga com o torcedor, com o presidente falando A e B e falando de empresário abertamente em entrevista, em coletiva e tal. Essa gestão a gente está começando a ver. Por isso que eu dei a data até hoje. 3 de julho, é isso. A gente ainda vai ter esse diagnóstico, né? Porque são nesses momentos que a gente vê a gestão profissional. Quando o jogador está insatisfeito, não estou dizendo que é o caso do Pedro, mas quando o jogador quer sair, o outro quer ser contratado, o empresário... É nessa hora que essa gestão vai acontecer. Repito a pergunta. O Pedro é negociável? Não. Por quê? Porque, para mim, assim, a minha opinião é que é algo óbvio. O Pedro estava entregando muito em 2024. No ano passado, tudo bem, era outro sistema de jogo, era outro treinador, concordo com a Mari. Mas... ele se machucou e foi uma lesão grave. Isso que eu acho que a gente não pode deixar de falar e não pode ser esquecido. Ele volta antes, inclusive, do que era ali, não é prometido, né? Previsto, exato. Do que era previsto, ele volta antes e, enfim, já começa a fazer gols. Lembra que a gente tinha até mostrado na tela? Contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians, ele fez um baita jogo e ali acabou em alguns outros jogos não fazendo a mesma performance, né? Não indo tão bem. Eu acredito que ele não seja negociável. Pedro é um baita de um goleador. No passado a gente viu que o Yuri Alberto só foi conseguir passar o Pedro quase em novembro e dezembro. A minha opinião é que ele não é negociável. E assim, a minha questão é que a gente falou aqui, eu falei aqui, né? Não vou botar vocês nessa. Eu falei aqui, inclusive, que o Felipe Luiz, em determinado momento, estava montando o time justamente para a volta do Pedro, que era quando ele estava fazendo a dupla de ataque. A gente falou do Juninho, que o Juninho seria ali um segundo atacante e poderia ser um centroavante enquanto o Pedro não voltasse. Quando o Pedro voltasse, seria uma dupla de ataque. Poderia ser o Juninho, poderia ser o Bruno Henrique ao lado do Pedro. E aí, com a ascensão do Luiz Araújo, o Felipe Luiz optou por botar o Arrascaeta como segundo atacante, porque defensivamente você tem menos responsabilidade defensiva em cima do Arrascaeta. Eu acho que o Felipe Luiz tinha que adequar o jogo a Arrascaeta e ao Pedro. Assim, mas você está falando que o time que está funcionando bem tem que se adequar a um cara que está em baixa. Não, cara, é voltar esse cara. Você já viu que o Pedro consegue entregar. Sabe que o Pedro consegue entregar. Então é conseguir ali, minimamente moldar
a forma de jogo da equipe como um todo para esse cara. O Flamengo, tudo bem, consegue pressionar a equipe adversária aqui. Não é só por conta do Pedro que o Flamengo não vai conseguir pressionar a equipe adversária. Acho que tem... Mas com os dois, você acha que mantém a intensidade que o Felipe Luiz gosta? Os dois, Arrascaeta e Pedro? Arrascaeta e Pedro. Se ele já está usando dessa forma os dois como dupla de ataque, então ele vai mexer menos, para mim, na intensidade de defensiva. Você vai, por exemplo, já perdeu o Gerson. Luiz Araújo, para mim, vai fazer a do Gerson. Né? Vai fazer aberto pela direita, como ele já fez há bastante tempo. Para mim, o que fique aberto, se ele for continuar com a intenção de Arrascaeta, e agora o outro jogador no ataque, né, um Plata, que seja, enfim, ele fica aberto à meia esquerda. E aí o Cebolinha e o Michel não vivem um bom momento. Pode ter o Bruno Henrique voltando a jogar aberto pela esquerda para marcar corredor, que eu não duvido, tá? Ou ele pode simplesmente botar o Bruno Henrique como dupla de ataque de alguém, e aí, para mim, abre justamente essa vaga no ataque e o Arrascaeta volta para meia. O Arrascaeta e o Luiz Araújo abertos, o Jorginho mais alguém, porque agora o Pulgar se lesionou também, Bruno Henrique e alguém no ataque. E aí larga o Plata. Mas por que não o Pedro? Sabe? É isso que... Tem que pensar com a cabeça do Felipe Luiz, sabe? Claro, mas eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em Pedro e Arrascaeta. Não acho... Não, eu também não, assim... Só, tipo... Taticamente, eu não vejo no campinho ali... Mas pensando com a cabeça do Felipe Luiz, ele nesse Mundial ele pontuou, né? Não abro mão das minhas convicções, do meu estilo de jogo, da intensidade, enfim. Eu fico na dúvida só desse mecanismo mesmo, né? De como funcionaria o Flamengo nesse sem a bola. Essa é a preocupação e eu acho que tem um ponto que é recorrente, né? Que é uma repetição do Pedro no Flamengo, que vou usar uma expressão errada, mas assim, ele não é reservável. Ele não fica bem com a reserva, claro. Ele entende que não... E ele pode mais. Tem outra coisa também, que vale que a Mari falou muito bem novamente, que é o dia a dia. A gente não está no dia a dia, a gente não sabe como é que são os treinamentos. A gente está falando aqui taticamente do que a gente já viu e do que a gente imagina, né? O dia a dia responde muita coisa. Meus amigos, nós temos aí algumas informações importantes aí que estão acontecendo nos bastidores do Mengão. Temos ainda o problema Pedro aí, né, com seus desdobramentos, ou seja... Cada parte aí, tanto o elenco do Flamengo, quanto a diretoria do Flamengo, quanto o Mauro César Pereira, que foi o condutor da notícia, né? Que trouxe a informação lá de dentro do Flamengo, expôs para a mídia, depois comprovou, né? Mostrando, depois da nota do Flamengo, desmentindo o que o Mauro César tinha dito. O Mauro César mostrou os prints, né, do celular, dos conselheiros lá, sei lá quem que é a fonte dele lá dentro do Flamengo. Mostrando e provando tudo o que tinha sido dito e falado. O Flamengo imediatamente retirou a nota que tinha colocado lá nas redes sociais do clube. E agora fica o dito pelo não dito. A gente só fica preocupado porque estão acontecendo aquelas coisas chatas que aconteciam na administração passada. E problemas que vazam, informações que vazam, escalações que vazam, enfim, informações que são privilegiadas de quem está lá dentro do elenco e eles colocam para fora através aí de repórteres, de jornalistas, de amizades, sei lá, enfim. Não sabemos como as coisas acontecem, mas acaba acontecendo e isso aí acaba complicando o ambiente do clube, desestabilizando o nosso ambiente, e essa é a arma que os anti-flamenguistas e que os outros times, né, os nossos concorrentes diretos, têm para poder nos atacar e para poder desestabilizar o elenco e assim tirar algum proveito, seja no campo, seja lá onde for, nas mídias, enfim, em qualquer lugar. Então eu fico preocupado que essas coisas comecem a vazar, porque daqui a pouco vaza a escalação, daqui a pouco vaza informações importantes e a gente acaba tendo tumulto na nossa gávea, e sendo que o ambiente anda tão bom, né? A gente acredita bastante, né, no que Mauro César Pereira disse, né, da informação que ele trouxe, e a gente fica preocupado e a gente espera que essas situações voltem, né, a ser controladas, porque o Boto está no Flamengo todo dia, 24 horas por dia praticamente. Felipe Luiz, são pessoas que conhecem bem o clube e sabem como as coisas tramitam lá por dentro, e não seria legal começar a vazar informações dos bastidores do Flamengo, porque se nós não temos informações aí de outros clubes, porque o Flamengo teria o privilégio ou desprivilégio de ter informações vazadas, informações às vezes internas do grupo que não deveriam ser expostas na mídia. Mas o dever da mídia é informar e o dever do Flamengo é se proteger. Eu penso assim, sou jornalista, então eu vejo dessa forma. O Flamengo se protege como pode e os jornalistas tentam pegar informação como podem. Isso aí é lícito e está dentro das regras do jogo, né? Cabe ao Boto
que é, pela sua experiência no futebol, saber coibir essas informações e saber de onde partiram e tomar as atitudes necessárias para que elas não voltem a acontecer, porque isso aí desestabiliza todo o grupo, né? Não só o grupo, como também os torcedores, a mídia, enfim, fica todo mundo alvoroçado, isso acaba de desestabilizar o nosso elenco. Temos aí então também a notícia de Carrascal, cada vez mais próximo do clube, pode ser anunciado a qualquer momento, hoje, segunda, terça, enfim, está bem próximo de fazer o seu acerto, está nos últimos detalhes de acertos contratuais, e o Flamengo aí buscando mais, pelo menos 2, né, jogadores para poder estar suprindo o elenco e dar ao Felipe Luiz aquela tal intensidade, né, com juventude para poder marcar sob pressão pelo menos aí 90 minutos do jogo, para poder nunca estar em inferioridade física diante dos adversários, que agora com certeza vão vir conhecendo muito mais os pontos fracos do Flamengo, que foram expostos no Mundial, mas qualidade é difícil, né, de comprar. Então os times vão ter que se superar muito para poder fazer frente ao Flamengo, e cabe ao Flamengo estar evoluindo e crescendo cada vez mais para atingir um nível de excelência europeia. Galera, amanhã a gente vem trazendo as últimas informações do primeiro treinamento do Flamengo, e um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu!